Oi, pessoal. Rodrigo. Maíra. Victor. Larissa. Bem-vindos mais uma vez ao canal Reatores. Com muito prazer que eu recebo vocês. Recebo eles aqui na minha casa. Adoro que eles venham aqui. E estamos aqui hoje para uma tarefa muito complicada, tipo a passada. A mais que é complicada. escolher 5 episódios favoritos. Eu sei que o Victor e a Larissa, a Maíra aqui me falaram que não, o meu ficou um top 12. Tem que ser 5. Foi. Patreon fora do Brasil e Apoia-se no Brasil se você quiser ver alguns episódios aí da segunda temporada já. E alguns episódios na íntegra também, tá bom? E reuniões com a gente pelo Zoom. Vamos lá? 5º lugar, já que a gente começou com a Larissa no vídeo passado, vamos começar com você? Seu 5º episódio favorito. Meu 5º episódio favorito, eu vou ler aqui, gente, é porque Pode eu lá. só sei... Cada um com sua ler colinha isso. aqui. Tranquilo. O meu top 5 e o meu top 4 foram, assim, mais voltados para alguma coisa, algum mistério, alguma coisa que mexeu comigo, mas, assim, relacionada à trama. E o top 3, né, o 3, o 2 e o 1, foram relacionados a coisas, assim, mais sentimentais, emotivas que aconteceram na série. Massa. Foi isso. Seu 5º, Esse então. foi meu critério. Então, o 5º foi o Numbers, que é o episódio do Hurley. Por quê? Né? Explicando meu critério. Porque... Já deixa eu falar logo que também é o meu 4º episódio esse. Então, Porque eu acho que o grande... Tem um mistério muito gigantesco em relação a esses números. E agora a gente viu... Sem ter visto o primeiro da segunda temporada, eu já tinha escolhido esse episódio. Então, aí a gente vê... Depois que abre a escotilha, a gente vê lá o númerozinho 108, que é a soma de todos os números. E aí todo o episódio, a preocupação do Hurley em descobrir que mistério que tem, que azar tem ali em volta. Então eu escolhi esse episódio não tanto por ser a história do Hurley, mas por estar envolvido esse mistério dos números, né? E eu acho que o fato da gente ter pegado esse spoiler aí da loteria me instigou mais ainda, né? É um episódio muito massa. E eu acho que ele fez uma coisa muito difícil, esse episódio. Que é... O Hurley era o único dos personagens principais que a gente acompanha, que não tinha falado. Ele foi o último a ser retratado. Então a gente tava com muita expectativa. E o episódio entregou, sabe? Tipo assim... Foi uma coisona. Parece que foi de propósito, né? Parece. Que ficou por último. Mas isso é foda, porque quando você cria muita expectativa pra um troço, a tendência é que, ok, era isso. Mas esse episódio foi massa, eu acho que merece aqui o meu 4º e o seu 5º. E o né? meu 5º, Vai lá, seu 5º Massa. episódio. Meu 5º, como eu não falei desse personagem, né? Eu coloquei aqui como homenagem a importância dele pra temporada e também homenagem a Maíra por causa da discussão que a gente teve, que foi o Hearts and Minds. 13, do Bonnie e da Shannon. Ah, tá. Dos fins justificam os meios. É isso. Eu acho que eu curti muito a discussão. Eu acho que, apesar de eu questionar os métodos do Locke, ele tem uma influência massa, assim, na galera ali. Ele tenta, né? Ajudar e tal. Eu acho que ele conseguiu ter um impacto muito positivo. Tanto no Charlie como no Boone ali com a Shannon e até na própria Shannon também, né? De tirar eles dessa relação tóxica pros dois. Então foi o meu 5º lugar. Ótimo, foi uma boa discussão mesmo, foi divertido. Foi. Seu 5º. Bom, eu sou uma pessoa que gosta de mistério, mas eu também gosto de respostas. E aí o meu 5º eu coloquei como o último, que é o 24/25, porque me traz muitas respostas. E pra mim, ter essas respostas, mas não completas, é o que me instiga a continuar vendo, no geral, séries de suspense e mistério, como eu gosto muito desse gênero. Eu gosto muito quando eles decidem nos trazer coisas, assim, partes, pra deixar a gente mais curioso. E aí foi o que me fez ficar muito hypada, assim, pra segunda temporada. Então eu acho que foi um episódio muito importante pra mim, assim, porque trouxe muitas respostas que eu queria ver, mas ao mesmo tempo trouxe mais perguntas pra eu ficar hypadona, assim, pra segunda temporada. Então acho que ele foi um episódio importante, assim, pra mim. É um finale de respeito, né? É um finale de respeito, concordo totalmente. O meu
quinto episódio favorito é o 11. All the Best Cowboys Have Daddy Issues. É o quinto ou é o quarto de alguém, não, né? Tá na minha menção honrosa. Essa menção honrosa. 11. É o do Jack, que ele dedura o pai e que ele ressuscita o Charlie. Eu apaguei. Tá no meu top 12, eu apaguei. Você apagou ele, né? Mas eu botei. Não, velho, eu gosto demais desse episódio, assim. Eu fico triste de não botar o Jack nos meus personagens. Dentre outros motivos, por causa desse episódio, porque eu acho muito... Velho, a cara do personagem Jack é tudo que acontece fora e dentro da ilha. E é uma cena, assim, muito emotiva, né? Ele lá... Porque, falem a verdade, qualquer um de nós, mesmo sendo médico competentíssimo, eu ia deixar quieto. Morreu, beleza. A Kate tava falando, deixa quieto. Beleza, Sim. deixa quieto, morreu. Sim. Mas o bicho... Se fosse o próprio pai dele, ele não teria feito. Total. Esse seria meu sétimo. Eu escrevi aqui exatamente isso. Sim. Cena do Charlie não morrendo e a força do Jack de denunciar o pai e tal. E tipo assim, nessa cena eu nem sabia que eu me importava tanto com o Charlie. Mas, porra, eu fiquei ali, caralho, não, velho. Mas é porque a cena é muito bem construída. A cena é muito. E aí, nesse ponto, eu acho que foi muito melhor trabalhada a não morte do Charlie do que a morte do Boone. É verdade, né? É verdade. Puta, que foi o que a gente reclamou, né? O negócio do nascimento junto e tal. Acho que apagou um pouco. A gente não Foi conseguiu, a minha única ressalva sentir. com aquele episódio. E é isso, e também a decisão dele de dedurar o pai, velho, é muito forte isso. E isso gera, né? Isso gera aquela cena que você falou. Do Sawyer com Jack. A construção, né? Durou alguns episódios essa construção. Pô. Beleza. Quarto lugar. Meu quarto lugar é o episódio 10, que é o da Claire. Raised by Another. Yes. O da Claire, porque até então eu tava naquela de, meu Deus, essa mulher tá grávida, essa mulher não vai ter esse filho. Aí a gente pensando, Nem vai ter episódio dela. Aí a gente, o flashback é de quem? Falta de fulano e fulano. Aí eu, da Claire, essa menina deve nem ter enredo. E aí, gente, depois desse episódio, todo aquele mistério em volta do... Tipo um tapa na cara, né? Dublin. Você não se importa com a Claire, não? Tá Exatamente. Então toma, tipo, e ela fica importante. Pra mim foi assim, sabe? Um tapa mesmo, porque toda a minha agonia, a minha angústia girou em torno desse evento aí da Claire, né? E tanto que nos próximos episódios também, quando ela é raptada lá, né? O Ethan leva ela, assim... velho. Gerou aquilo, assim, e foi me arrastando. Do episódio 10 em diante foi, assim, arrastando isso. Então, foi um episódio muito importante, assim, pra minha conexão. Citando o meu processo, editando os episódios, acho que quase todos os episódios depois, vocês citavam esse negócio do bebê da Claire. O que vocês querem saber agora? O bebê da Claire. O que a Kate fez? O bebê da Claire. O que a Kate fez? O bebê da Claire. Foi. Beleza, esse é o seu quarto. Meu quarto, eu acho que vai ser bem diferente de vocês. Mas é o In Translation. Episódio 17. Legal. Eu acho que eu tava muito na expectativa da Sam, né? Se apresentar ali como alguém que tava entendendo e revelar que fala inglês. Revelar que fala inglês, né? E eu lembro que eu me emocionei ali no final também, então esse foi um dos meus critérios também. E eu acho que ele deu uma humanizada no personagem do Jim, assim, que até então a gente, né, detestava e tal, e a partir dali ele começou a ganhar uma afeição, assim, né? É verdade. Eu gosto Tem muito. a cena dele com o pai. Nossa, sim. Né?
que é muito pesado, eu acho. Eu gosto muito do finalzinho, quando ele aparece pra ajudar o Michael a reconstruir a balsa. Depois de ter sido acusado, de apanhar do Michael. Exato. Então, acho que foi uma redenção massa ali pra ele, né? Um início de redenção. Legal demais. Gosti. Larissa, seu quarto? Então, eu escolhi o quarto baseado em uma cena, mas é porque essa cena me... Justíssimo. Eu gosto desse critério. Gosto. Foi uma cena, mas é uma cena que eu esperava há um tempo. E é com um personagem que eu gosto muito. Que foi o episódio 23, que tem a cena dele com o Jack. E foi uma cena, assim, que me afetou muito, assim, tipo... Eu fiquei, cara, eu queria muito essa proximidade dos dois e aquilo era a oportunidade deles terem essa conversa mais séria. Porque o Sawyer sempre foi uma pessoa que fazia piadinhas com o Jack na intenção de afastar o Jack também. Eu sentia muito isso, que ele não queria ter essa proximidade com o Jack. E foi o momento em que o Sawyer literalmente, tipo assim, saiu daquela casca, daquele casulo em que ele fica, pra se despir e falar, olha... Eu tive contato com seu pai, ele falou isso de você. E pro Jack, pela atuação do ator, do que o Vitor falou, eu gostei também muito. E também pelo fato de que eu acho que o Jack precisava ouvir aquilo, sabe? Tipo, ele precisava daquilo. Porque ele tinha uma coisa muito mal resolvida com o pai e aquilo ali preencheu muito ele, sabe? Eu gostei muito da cena, foi uma cena que eu quase chorei. Eu fiquei muito emocionada com a cena. Ela ficou no quase. Quase, né? Os dois aqui se acabando. Homem não chora. Eu gostei demais. Vou quebrar minhas próprias regras e vou falar, esse é meu segundo. Tá quebrando as Tô quebrando as regras. É meu segundo também. Esse é o segundo também? Então pronto, a gente já falou o nosso segundo. Cara, eu acho essa cena perfeita, assim. Acho que é a melhor da temporada. Eu acho também, talvez eu ache essa cena a melhor cena da temporada. Porque assim, o Sawyer tá ali no meio do mar, tudo nela é relevante, tudo nela é crível e relevante. Tipo, o Sawyer tá ali no meio do mato por quê? Porque o Michael brigou com ele, tu que deixou, né, que a balsa meio que espatifou na primeira tentativa ali, aí tu que soltou, não sei o que, aí o Sawyer ficou, porra, puto e tal, e já tinham acusado ele de ele estar na balsa pra nada, enfim. Aí ele foi lá fazer um mastro, né, pra balsa. Foi. Cortar madeira e tal. Lenhador. E além de tudo isso que você falou, de ser mega emocionante esse negócio, de vir do personagem Sawyer, isso pra dar um quentinho no coração do Jack e no nosso. E a cada palavra que o Sawyer fala ali, velho, meu coração vai... Sabe, ele conta a história de um jeito muito bonito. E eu nunca tinha percebido, que eu percebi agora, eu não sei se foi proposital ou não, mas eu gosto de pensar que foi. O Sawyer tá sem camisa lá, lenhador, e o Jack fala, né? Lenhador, tal, você foi sua profissão lá, aí nada a ver, né? Mas enfim, mas ele tá lá todo machão, e ele é até meio agressivo com o Jack, assim, fala logo o que tu quer e tal. E aí, à medida que o Sawyer, né, começa a amolecer, vai contando a história lá pro Jack, ele vai abotoando a camisa. Como se aquele gesto de ele estar sem camisa, tipo o lenhador, fosse um turrão. Uma agressividade. E ele vai dando uma amolecida com a história e abotando a camisa e ficando mais, sei lá, social, assim, não sei. Pode ser uma viagem minha, mas eu gosto de pensar que isso também Faz sentido. tem a ver com essa atitude dele. Muito assim. bom. Nossa, eu não tinha me ligado. Não, nunca tinha ligado. Eu pensei nisso dessa vez assistindo. É como se ele estivesse ali... Civilizando, sei lá. se civilizando, né? Isso. E, na verdade, ele também tá se despindo emocionalmente, de alguma forma, porque dá pra ver muito claramente ele tomando a decisão de contar, De né? contar. Porra, a atuação dos dois é impecável, né? É impecável mesmo. O quê? Já me perdi. Seu Terceiro. Meu terceiro é o 19, Deus Ex Machina. Nossa, E aí eu fiquei muito entre o 19 e o 20, mas por que eu escolhi o 19? Dor no coração de eu não ter botado esse 19, tá? Mas enfim, vai lá. Então, o Loki. episódio sobre o Loki, ó. Beleza. Aquela coisa, aquela baixaria que o pai faz, aquela aquela trama, sabe, envolvendo a mãe também, aquele rolê da mãe falar,
você não tem pai. Primeiro ela fala, você não tem pai, você foi concebido imaculadamente. Era isso que eu ia falar aquela hora. Algum inscrito nosso, desculpa que eu não lembro quem foi, falou, vocês perguntaram por que a mãe do Loki estava na visão lá. Talvez porque ela tenha falado isso, imaculadamente concebido, e o que tinha dentro do aviãozinho? A Santinha. Virgens Marias. Véi, isso é muito... Pô, nunca tinha pensado. Nossa. Caramba. Essa foi muito real. Jamais ia pensar nisso. E aí, primeiro por isso, né? Porque é uma parte bem sensível. Eu acho que é até mais sensível do que o primeiro episódio, né? De flashback do Loki. Então, aquilo me tocou demais. E para além do flashback, o que acontece na ilha também, toda aquela movimentação do Loki insistir com o Boone, de ir atrás e tal, e ele ter acontecido aquele negócio na perna dele, né? Ele é atingido por uma coisa na perna, né? E aí ele não sente. Sim. Vocês ficaram agoniados com isso. Ele tira o negócio, não sente, só que depois ele vai enfraquecendo e vai perdendo, né? E ali, pra mim, ficou muito claro. Nesse episódio foi que eu tive assim, a certeza da conexão do Loki com a ilha. Porque essa coisa dele tá perdendo ali, perdendo o milagre dele, que é o movimento das pernas, tá enfraquecendo. Pra mim, na minha cabeça, assim, tô divagando, não sei, mas é como se a ilha tivesse o pressionando e cobrando alguma coisa. E aí eu começo, né, o meu planinho aqui passando, então eu acho que ele sentindo isso, que tá perdendo, ele vai e, sabe, meio que obriga, que força e que incentiva o Boone a fazer o que ele fez, a subir no avião e tal. Né? E aquela cena, o final, pra mim, ali foi muito chocante, o final, ele batendo assim e a luz acendendo, sabe, foi do próximo, que foi... foi bem porque assim, bem marcante. Ele então, tava falando justamente... Eu fiz tudo que você pediu. Ele fala assim, fiz o que você pediu, o que mais que você quer. E durante o episódio todo ele falou, eu preciso de um sinal da ilha. Aí ela achou que fosse o avião, mas... Depois a gente vê que era a luz, que é um sinal mais óbvio do que luz. Uma luz. E aí, só que a gente nem sabia nessa época o que tinha dentro da escotilha. Depois foi que veio instigando, né? Veio um holofote. Então esse foi seu terceiro episódio. Meu terceiro é o 16, Outlaws, do Sawyer e do Javali, que ele atira, que ele mata o cara errado. Véi, quando eu assisti esse episódio dessa vez, e já deixa eu falar logo, bem claramente aqui, que dessa vez eu não coloquei o finale 24/25, coloquei o 23, né? Mas não coloquei o 24/25 e nem coloquei nada do piloto, porque eu acho que tem tanto episódio bom ali no meio que eu quis dar uma moral para esses episódios. Esse 16, velho, eu acho que eu não tinha colocado antes. Mas dessa vez que eu vi, eu achei esse episódio tão bom, assim, sabe? A coisa do Sawyer, da Kate com o Sawyer ali atrás do Javali, é engraçado. É engraçado, mas é uma coisa que pro Sawyer realmente é um troço muito punk. Porque, porra, ele tinha acabado de matar o cara errado. Tipo, aquilo ali se passa pouco tempo, o Javali, o negócio da ilha, se passa pouco tempo depois dele ter atirado no cara na Austrália. Ele tava ali na Austrália. Então tava muito recente. Sim. Ele tava sentindo aquilo ainda, saca? E aí, aquela coisa do cara, dele matar o cara errado, e aí tá lá com a arma no Javali, assim. Aí ele decide não matar, assim, velho. Eu acho muito massa isso. E a Kate entende, ela não interrompe. Ela não fala nada, ela só fica esperando ver o que o Sawyer vai fazer. Essa é uma cena muito boa da Kate também, eu acho. Ela aparece fora de foco e depois foca nela, assim. Saca? No fundo. É muito bom, né? É muito legal. Aqui, ó. Esse seria o meu sexto. Seria seu sexto? Quase entrou. Pois é. E ainda tem o Eu Nunca, né? Tem o Eu Nunca. Essa cena é muito boa, velho. Muito boa. Ela começa engraçadinha, vai escalando pra um troço completamente climão, assim. Uma alfinetada atrás de alfinetada. Toda outra. Aí o Sawyer termina com a alfinetada maior, que é nunca matei um cara. A Kate. Porra. Meu terceiro. Episódio 21, The Greater Good. Olha, que seu personagem terceiro favorito. Pô, eu acho que é isso. É um personagem que... É um episódio que demonstra muito a índole, assim, do Sayid, né? Como ele...
ao mesmo tempo arrisca a relação dele com a Shannon pra poder ser justo e salvar o Loki. O Loki que nem o cara que ele nem gosta, que é um cara que ele nem gosta, que tipo, ele também tá puto com o Loki naquele momento, né? Mas ele é extremamente justo nesse ponto, porque ele fala, tipo assim, ele não merece morrer, ser executado assim por causa disso, né? Teria uma represália ali da Shannon, que tipo, ela ia ficar puta com ele, né? E o Loki fala, né? Eu sei o que isso te custou. Aí o Said replica, eu não tô fazendo... Eu tô fazendo isso porque eu acho que você é uma esperança que a gente tem de sobreviver aqui por algum motivo. E ao mesmo tempo o episódio também demonstra, tipo, tudo que ele estaria disposto para fazer pela Nadia, né? Se infiltrar ali numa organização, colocar em risco o próprio amigo dele, apesar dele... Eu acho que ele não imaginava que o amigo dele ia acabar se matando, né? Na verdade, ele incentivou ele a se matar como Homem-Bomba, mas sabendo que aquilo não ia acontecer, né? E aí, no fim das contas, acaba dando errado. Mas isso tudo, né? Demonstrando o quanto a Nadia era importante para ele, o quanto ele faria por ela. Legal. Bom demais. Larissa, seu terceiro. O meu terceiro é o episódio do Charlie, The Moth. The Moth. Porque É o meu segundo. eu gostei. É o seu segundo? É o segundo. Opa. Eu gostei muito dessa redenção dele, assim. Charlie não é o meu personagem favorito, mas esse episódio em que ele evoluiu muito, a gente tá falando sobre essa evolução dele, foi uma evolução que eu gostei muito de assistir, assim, sabe? Foi um episódio que eu fiquei tipo, caraca, ele evoluiu demais, ele conseguiu ter essa visão de si mesmo, que a Maíra falou sobre essa visão de que ele era importante também, de que ele não era essa pessoa subestimada que as pessoas mostravam, sabe? Eu gostei muito porque realmente a forma como ele se via subestimado era uma forma que fazia a gente ver ele também. Eu ficava tipo, esse menino não serve pra nada. Depois desse episódio, eu fiquei tipo, cara, o Charlie tem muito mais, porque também, além dessa superação que ele teve com as drogas, também teve um pouco da contagem da história dele, né? De como que era antes da ilha e o quanto ele sofria com essa coisa do vício, também dessa coisa subestimada com o irmão, do irmão ser o cara mais importante da banda ali, ele ser, tipo, deixado de lado. E isso afetou muito ele, assim, de uma maneira que a gente não sabia antes, né? E aí eu gostei muito de conhecer essa história dele e ver ele evoluindo, assim, tipo, foi um dos episódios que eu mais gostei. Ótimo. Posso complementar? Já pra falar É o meu segundo episódio, né? Uhum. E também tudo isso que a Larissa falou e que eu já tinha falado na minha defesa lá do meu personagem, né? Que ele é o meu segundo personagem preferido. E como ele foi importante também ali, salvando o Jack, né? Exato. Do acidente lá na caverna, né? E é aquela cena muito, muito simbólica, muito alegórica da mariposa indo em direção à luz, mostrando o buraquinho, sabe, assim, indicando o caminho. E foi importante o Loki ter feito toda aquela... falado, se eu quisesse, eu podia pegar minha lâmina e abrir aqui esse casulo e ela sairia, só que ela seria fraca, né? Foi massa ele ter contado isso antes, para que nessa hora a gente entendesse essa... Isso, e foi o que ele precisava, né? Foi o voto de confiança que ele precisava. Ele foi lá e ele assumiu o risco de... Não, eu vou ajudar o Jack, né? Outra coisa, você falou do Jack, eu lembrei muito de que a gente sempre fala que o Jack é o cara que quer salvar todo mundo. E esse foi um episódio em que ele foi salvo, ele não fez nada, ele precisou ser salvo. E eu esqueci de falar disso também. Olha que massa. O Charlie salvou o Jack no episódio 7. E depois o Jack salvou o Charlie no episódio 8. Mas acho que a gente comentou isso. A gente comentou isso no episódio, né? Nem lembrava. E teve algum... O desespero do Jack em não desistir, porque o Charlie foi lá também. Teve algum comentário nesse vídeo que o inscrito falou, né? O Jack não vai esquecer disso. Isso. Foi.
Beleza, nós três já falamos do segundo. O meu segundo conta um pouco mais sobre a história do Sawyer, acho que até é o 8, que mostra que foi ele que escreveu a carta. A gente sabe um pouco mais da história do Sawyer, e eu gostei muito de saber disso, de que ele não é esse cara... Esse episódio meio que quebrou um pouco essa coisa dele ser só um machão, fodão e tal. E, na verdade, ele é esse cara desesperado, que ficou perdido depois que perdeu os pais e que teve uma pessoa que ele tá procurando só pra se vingar e tal. Eu gostei muito disso, dessa construção e da Kate ter percebido, né? Eu gosto muito da Kate por isso também. É que ela foi uma pessoa que parou pra prestar atenção na história dele e viu que, tipo, cara, na verdade ele é um cara ferido e foi ele que escreveu a carta. E eu nunca, acho que eu não tinha parado pra pensar nisso, de que talvez aquela carta pudesse ter sido escrita por ele. Foi um plot twist legal. Foi um plot twist bem legal. Quando as coisas são mostradas pra gente, tipo, caraca, foi ele mesmo que escreveu. Aí as coisas se invertem na nossa cabeça, tanto a nossa visão do personagem também. E tem uma cena revoltante em vários sentidos, mas que eu gosto. Ela que é, assim, primeiro o Sawyer pegando um beijo da Kate ali na malandragem, e ele não tava com a bombinha de asma da Shannon. Ele foi bem... E aí, aí a porrada entre o Sayid e o Sawyer, que o Sayid mete a faca no braço. É um troço sério ali, né, velho? Um troço... Eu acho que esse episódio, eu acho que também é um episódio que deixou um pouco uma visão meio minha, né, no caso, do Sayid ruim, porque o Sayid fez justamente tudo que depois ele parou de fazer. Ele foi justamente tudo aquilo que depois ele viu que não tinha necessidade de ser, que é esse cara torturador e tal. Tanto que quando a gente assistiu, eu vi que o Sayid não estava sentindo a necessidade de ser essa pessoa torturadora. Ele só foi pra tentar conseguir, de alguma forma, acho que pelo desespero ali da bombinha, né? De isso. conseguir mesmo. Mas ele nunca teve necessidade de ser torturador. Era o emprego dele, tipo... Mas aí ele se arrependeu. Ele saiu. Foi o que fez eles saírem Então, do justamente grupo, por ele não ter essa necessidade, que eu tô falando que ele, tipo assim, a forma como ele fez foi tipo assim, eu vou fazer esse cara porque a gente tá muito no desespero. Porque ele não tem essa vontade real de ser esse cara torturador. Sim, ele fazia muito por obrigação. Sim. E a gente vê, isso é um dos momentos em que a gente vê isso. Que ele tenta resolver de todas as maneiras e que aquele ali foi o ápice dele. Ele só fez aquilo porque eles estavam... Mas uma coisa interessante que eu tô pensando, que eu não tinha pensado ainda. Ele tortura o Sawyer por quê nesse episódio? Pra conseguir a bombinha. Pra pegar a bombinha. Tecnicamente, ele tinha as bombinhas escondidas. Então, bombinha de quem? Da Shannon, né? Será que ele já tinha um negócio ali, já tava pode ser. Com as emoções à flor da pele? Não, a flor da pele eu não diria, mas assim, de olho talvez. Assim. Será? Provavelmente. Não sei. Eles estão lá na ilha, né? Que nem o Vitor falou. Mas é interessante, né? Ser o negócio da personagem que depois ele devia ter. Vamos para o primeiro? Vamos. Primeiro lugar. Bora. Maíra. Episódio 4. Boca Abaixo. Tamo junto. Nossa, grande surpresa. É nós no primeiro lugar do personagem e do episódio. Ai, é muito complôzinho. Assim, se vocês perceberam, o meu top 5 foram, assim, 5, 4, 3, 2, 1, foram dos últimos pros primeiros, né? Porque eu acho que eu sou muito emocionada e eu acho que o 4 foi o primeiro que me emocionou e eu me agarrei a ele e as outras coisas foram acontecendo. Depois o do Charlie, né, que foi meu segundo, eu me apeguei e aí só depois que eu fui me abrindo para os outros, né? Então isso justifica muito por a minha obsessão pelo Loki. E o episódio dele tá em primeiro lugar, mas não só por isso, porque antes de saber da história do Loki, pra mim ele já era esse personagem enigmático. Por conta ali
teve antes ele pegava assim na perna e eu não entendia, né? Parece que teve uma queda, não sei o que foi. Eu não lembro. Não, quando mostra a cena dele acordando do acidente e fica mexendo. Assim o pé. E depois mostra em outras ocasiões também ele tocando e aí... quando ele cai, eles vão caçando javali, ele cai e fica meio assim. Aí ele vai checar. Tem uma cena meio paralela, assim, né? Aí ele vai checar assim e a cena dele com a laranja na boca, do Walt. Então tudo isso foi construindo essa minha desconfiança. Só que depois do episódio 4, pra mim foi um episódio assim bem emotivo, porque, cara, a gente viu ali como que ele era. Ele era uma pessoa sozinha. Ligando pra Disque Sexo. Não é Disque Sexo, mas enfim, tipo... Pagando pra Ellen, conversar né? com alguém. Pagando pra conversar com alguém, né? E lá no emprego dele também, ele só se comunicava com uma pessoa e tinha, sei lá, um outro lá, chefe, né? Um chefe otário. Que, nossa, dá vontade de matar, né? E depois a gente vê qual era o sonho dele, né? E aí foi frustrado por conta da deficiência. Você vê que ele se programa, que ele se organiza e tudo, e ele não consegue concretizar ali o sonho dele. Assim, foi um episódio bem emotivo. E também tem a parte de que eu já repeti isso em várias vezes. Falei assim, ele foi o único que viu a coisa, o monstro, sabe, assim, pessoalmente, assim. Então, isso me intriga demais. Então, foi o primeiro episódio que me despertou essa curiosidade, esse mistério de... Gente, ele foi a única pessoa. Então, ali eu já me atentei. Por que ele foi a única pessoa que viu e a coisa não fez nada com ele? Sendo que levou o piloto, né, do avião e não fez nada com o Locke. Depois que a gente descobriu que ele ganhou movimentações, falei, gente, tem coisas aí. E é muito legal essa construção desse episódio também, que nunca mostra no flashback ele andando, sempre ele tá sentado. Era sentado. Ele na cama, né? E não mostra a cadeira nem. Tanto que o quarto dele tá super escuro e a luz é só nele conversando. E mostra a cadeira de rodas, neguinho levando tronco de madeira, assim, carregando ele na praia. Com a cadeira de rodas. Antes de tudo, né? Todo mundo, deve ser de alguém que já morreu. Isso, antes do 4. Antes do 4. E no 4 também aparece ali. É muito legal mesmo, tudo isso que você falou. Eu concordo completamente. A música de quando o Locke tá descobrindo, quando a gente tá descobrindo que o Locke era paralítico, e a última cena é ele sorrindo, assim, porque a cadeira de rodas tá sendo queimada naquele velóriozinho lá? Não, sim. Como é que chama? Sei lá, aquilo lá. Beleza. Funeral. Então, funeral. Seu primeirão. É o... The Moth, episódio 7, né? Uhum. Eu acho que, muito pelos mesmos motivos da Maíra, assim, foi o primeiro episódio que me emocionou, e aí eu acho que eu fiquei com aquele apego, assim, né? Mas, pô, eu acho que é o episódio mais poético, assim, ele é muito bem construído. Fez muito. Metafórico. Nessa metáfora da mariposa, assim, pô, é lindo, tipo... É lindão. Quando eu tava anotando, eu só coloquei coraçãozinho. É legal quando o Charlie pede a droga, o Locke fala, te dou 3 chances pra você me pedir esse negócio, aí na terceira eu te dou. Isso. E aí ele dá, e aí eu taca no fogo, né? É massa. E aí a mariposa sai. Pra depois ele ir lá e pegar a heroína. Não, ele ainda não usou, tá lá. Acho mas em algum momento isso vai aparecer. Vamos espero não me decepcionar. Não vai. Legal. É isso. Seu primeirão? Meu primeiro é The Numbers, né? Numbers. Por causa do Hurley, acho que eu tava muito hypada pra saber a história dele. Também por conta da gente já ter descoberto alguma coisa, eu fiquei mais curiosa. Mas também porque tem essa coisa dos mistérios com os números, assim, e tem muito mistério envolvido. Aquilo me chamou muita atenção. E por eu ter, assim, por saber mais sobre a história do Hurley, ele foi um dos personagens favoritos que eu escolhi, né, do meu top. E aí esse episódio foi o episódio em que meio que foi tudo jogado, assim, sobre ele. Eu fiquei tipo, caracas... E foi muitas coisas descobertas sobre ele, assim, tipo, eu acho que me fez perceber que eu tava, assim, não é certa, né, mas que eu já gostava dele antes, e aí quando eu vi esse episódio eu fiquei mais apegada a ele, sabe, assim, ao personagem.
E aí, tanto que esse episódio era o único que eu ficava, tipo assim, acho que esse vai estar no meu top. Esse vai ser meu primeiro. Que legal. Tanto que quando eu falei assim, já sei qual. Na verdade, esse era o que eu já sabia, assim. Sim. Com certeza. Massa. E é isso. Quero saber a lista de vocês. Coloca aí. Faz a lista de 5 episódios. Essa aqui é difícil. Principalmente o quinto ali, que a gente fica, porra, mas e esse? E esse? Aí, Mas faz parte, tá? E a gente adora saber, tá bom? Coloca aí que eu comento tudo. Muito obrigado por ter assistido todos esses vídeos aqui da primeira temporada. A sua companhia, assim como a deles, é muito apreciada, tá bom? Valeu. Valeu. Até a próxima. Tchau.